Graças a paz, mulheres. Tudo bem com vocês? Vamos seguir a nossa semana falando sobre alguns personagens que foram ali persistentes, que perseveraram confiando no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a história de Jó. É uma história conhecida, né? Muito falada, com diversas lições ali que podemos ter. Jó, eu falo que ele era ele foi um exemplo de suportar até o mais difícil, né? E eu digo o mais difícil porque não só sofrimentos, como doenças, como perdas financeiras, mas ele chegou a perder até os filhos. E quando uma mãe para pensar em algo assim, ou melhor, não dá nem pra gente pensar algo a respeito, né? Que é perder os nossos filhos. E ainda assim Jó perseverou, continuou firme ali confiando no Senhor. E é sobre esse personagem que hoje nós vamos falar um pouquinho. Jó, ele era um homem justo, íntegro, reto. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Tanto que quando a gente percorre ali pela história, nós vemos Satanás falando com o próprio Deus, né? De que Jó só era fiel como ele era e adorava a Deus pelas bênçãos que ele tinha. E Deus permite que Satanás toque em tudo o que era de Jó. Porém, o Senhor exigiu algo de Satanás, dizendo de que não podia tocar na vida dele. Então Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo, literalmente, só não a vida. E Satanás desafiou, né, essa integridade de Jó. Ele teve a ousadia de afrontar Deus, apontando, né, que Jó era assim por algum interesse. Em outras palavras, podemos entender dessa maneira. Ele perdeu riqueza, ele perdeu família, ele perdeu até a saúde com a doença que teve. Porém, aquilo que Deus determina, até Satanás obedece. Ele não perdeu a vida, porque foi algo que Deus não permitiu que fosse tocada. E dentro dessa história, nós tiramos algumas lições simples, mas muito valiosa para o nosso dia, né? Ou como nós temos perseverado, como nós temos resistido às adversidades que nós temos. Muitas vezes, quando começamos a perder as bênçãos que temos, ou por problemas financeiros, ou até o contrário, quando a gente tem bênção demais, né? Muita gente, às vezes, até pelo dinheiro, acaba se esquecendo do Senhor e só se aproxima do Senhor quando está num momento de dificuldade. E a gente vê que com Jó foi o contrário. Jó, ele era um homem rico em todas as áreas e que adorava o Senhor e era fiel ao Senhor. E hoje a gente vê muito o contrário disso, né? Parece que quando a pessoa vence tudo aquilo que precisava dos problemas, de dificuldades, tem uma vida financeira estável, acaba se deixando levar e deixando Deus de lado. Só procura Deus no momento de aperto mesmo, né? No momento de desespero. E Jó não foi assim. E acontece muitas vezes dizer o contrário. Tá tudo bem, a pessoa tá ali, serve a Deus, é fiel, mas a hora que vem uma dificuldade, um aperto além daquele que a gente pode suportar, né? Aos nossos olhos, claro, que Deus não permite nada que a gente não vá resistir. Mas quando vem esse aperto, quando vem esse desespero, acaba desanimando. A primeira coisa que faz é abrir mão de um ministério, aos pouquinhos vai esfriando, começa a já não estar muito presente ali em comunhão com a igreja, já não ora como orava, já não se dedica como se dedicava, e vai esmorecendo, dando permissão, dando brecha para que o inimigo acabe afundando cada vez mais. E aqui o que nós aprendemos é que mesmo em meio ao desespero, em toda tribulação,
Jó, ele confiou em Deus e se manteve fiel. Ele permaneceu fiel mesmo perdendo tudo. E Deus honrou sua perseverança. Ele restaurou abundantemente tudo aquilo que ele tinha. E um ponto importante é, as pessoas que nos rodeiam também acabam influenciando o como a gente vai agir diante dessas adversidades. A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Nós temos relatos e histórias onde pessoas alcançaram cura, alcançaram milagres, porque tiveram amigos que o levaram até Jesus, né? Com quem a gente tem buscado estar próximo, quem que a gente tem buscado se influenciar, quem são as pessoas que estão ao nosso lado, e como nós temos se deixado influenciar. Porque ter um amigo para te incentivar é muito bom, mas tem amigos também que estão ali para poder te colocar para baixo. Nós vemos ali na história de Jó que os amigos dele caçoaram, julgaram, dizendo que ele estava passando por tudo aquilo por pecado. Ou seja, eles estavam afundando Jó cada vez mais com palavras, né? Ao invés de estar ali apoiando, incentivando, persistindo ao lado dele. Não, foi o contrário. Mas Jó mesmo assim se manteve firme e não deu ouvido ao que esses amigos falavam. Além de seus amigos, a sua própria esposa chegou a dizer: amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela também não estava aguentando a provação que o marido estava passando. Então ela também vinha com palavras ali, onde Jó podia simplesmente se deixar levar e abrir mão de tudo. E é a fé que Jó tinha em Deus que o fazia perseverar, ser persistente na fé, no propósito, na confiança que ele tinha no Senhor. Ele não atribuiu a Deus de forma alguma com palavras a respeito de que Deus estava fazendo aquilo de propósito, né? Ele se questionou sim várias vezes, mas ainda assim ele continuou ali junto do Senhor, até que a gente chega numa parte dessa história onde ele mesmo relata que ele conhecia Deus, já ouviu falar, mas agora ele conhece de perto, intimidade, o caminhar ali lado a lado, né? A confiança que ele tinha no Senhor produziu isso nele, essa experiência de conhecer de perto, face a face o Senhor. Ali no livro de Tiago, tem um relato, né? Jó é citado a respeito do que ele suportou. Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11 diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, aqui reforça, né, faz lembrar, traz a memória, traz de volta aquilo que aconteceu com Jó para poder fortalecer a nossa fé, dizendo: vocês ouviram falar de Jó, então permaneçam assim também. Quando a gente começa ali a ler o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Guarde esse versículo, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração e falar contigo através dele. Traga à memória a história de Jó e que a sua fé possa ser fortalecida nessa manhã. Assim como Jó suportou, que nós possamos suportar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta porção. Senhor, que o Senhor segure nas nossas mãos, que o Senhor possa trazer à nossa memória toda vez que a gente esmorecer no meio de alguma dificuldade, que a gente possa se lembrar, Senhor, deste teu filho Jó, dessa história, né? Que nós possamos, Senhor, lembrar e crer naquilo que o Senhor prometeu e perseverar e suportar toda a adversidade, assim como sua palavra diz.
quando este grande dia chegar, quando todos nós estivermos com o Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá mais luta. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a passar por todas as dificuldades que temos que passar enquanto estivermos aqui neste mundo. E mesmo aqueles que não estão passando por nenhuma dificuldade, mesmo aqueles que não estão passando por nenhuma tribulação, onde esteja doendo a alma, né? Que estejam, Senhor, em momentos de paz, de abundância, de alegria, mas que jamais se esqueçam de estar junto a Ti, de Te agradecer, de Te adorar, que a Tua presença seja constante em nossas vidas. Sê conosco. Abençoa a vida de cada uma dessas mulheres que estão escutando essa mensagem. Abençoa também, Senhor, a minha vida, a minha família. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém.